O ataque do Hamas contra Israel, que deu origem ao conflito recente no Oriente Médio, completa um ano hoje. Em 7 de outubro do ano passado, terroristas invadiram o sul do território israelense, mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram pelo menos 250. O Hamas ainda mantém 101 reféns na faixa de Gaza. O conflito hoje se concentra no norte de Israel e no Líbano, onde militares estão em confronto com o Hezbollah, outro grupo terrorista. O cientista político André Leist falou sobre os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, que hoje se espalha na região e envolve diretamente um país inimigo de Israel, o Irã. Vamos ver. Muita coisa aconteceu no Oriente Médio desde então. E o que parecia ser um grande golpe contra a dissuasão de Israel na região, nos últimos meses tem se provado que Israel está conseguindo, através de diversas estratégias, restabelecer a dissuasão para com esses atores que pertencem a esse eixo da resistência, que é o que eles chamam de eixo da resistência, que é resistência à paz, resistência à normalização, resistência à coexistência, resistência à tolerância, que é capitaneado pelo Irã, junto com os grupos terroristas que eles apoiam, Hamas, Hezbollah, entre eles. Eu acho que também o que ficou escancarado para o mundo é que, independentemente da opinião política que uma pessoa tenha, e ela pode também ser pró-Palestina, pró-Israel, pró-os dois, é que o Hamas, ele não vai trazer nacionalismo, libertação e dignidade e direitos para os palestinos, assim como o Hezbollah, que está envolvidíssimo na guerra agora, não vai trazer prosperidade e nenhum benefício para o povo libanês. Enquanto que esses grupos continuarem controlando regiões, ditarem regras, atacarem vizinhos, se utilizarem da violência através do terrorismo para poder conquistar os seus objetivos ideológicos e políticos, somente coisas ruins podem sair disso. E enquanto que o mundo tolerante não souber usar a força contra esses grupos, isso vai continuar se repetindo. O Hamas quer voltar para o dia 6 de outubro. Ele quer não pagar o preço pelos crimes que ele cometeu. Ele quer negociar reféns com prisioneiros que foram presos por terem cometido atentados. Não é uma troca de prisioneiros isso. Enquanto que pessoas que são pró-palestinas não entenderem que o Hamas não é pró-palestino, acho que uma das frases mais importantes é essa, a gente não vai ver solução. E a questão aqui é que o Hamas ele sequestrou a causa palestina. A causa palestina, que era uma causa representada pela OLP lá atrás, no primeiro momento, a OLP, na década de 60, de 70 e de 80, se utilizou do terrorismo, mas um terrorismo diferente, não era um terrorismo suicida, por exemplo. A OLP não era religiosa fundamentalista, era laica, ela desejava um Estado, e depois ela faz um acordo de paz com Israel em 93 e 94 para estabelecer a Autoridade Nacional Palestina e resolver as questões pendentes no futuro, que é isso que até agora não resolveu, né? As fronteiras, segurança e tudo mais. O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico radical que pertence a uma ideologia que é mais abrangente de domínio político através da religião. É a mesma coisa que a Irmandade Muçulmana tentou fazer no Egito, é a mesma coisa que jihadistas tentaram fazer na Síria, é a mesma coisa que o Talibã faz no Afeganistão, que é a implementação da Constituição, e se existia uma Constituição, ela é revogada, e a implementação de uma Constituição baseada exclusivamente em leis religiosas. E isso é um problema porque não tem solução. Guerras religiosas não têm solução, porque a gente está falando de dogmas, estamos falando de fé, estamos falando de afirmações ou certezas que não têm como serem comprovadas, provadas e até mesmo questionadas, porque é a palavra divina e a interpretação desta palavra divina. O Hamas criou um país, entre aspas, o que a gente chama de Hamastan em Israel, que é um controle total de um grupo armado sobre a população e, ao mesmo tempo, é agressivo para fora. É a mesma coisa que o Talibã. O Talibã, ele implementa a força, através das armas, a sua reivindicação nacional
como eles chamaram de o seu Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico no Afeganistão, e assim como o Estado Islâmico tentou fazer o seu Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E por isso que é tão complicado resolver questões como essa, porque a gente está falando de não estados e quem está por trás de tudo isso são regimes, mas principalmente o regime dos ayatollahs no Irã, que, de novo, também fizeram um golpe de Estado em 79, tiraram o Shah, que também era um ditador, mas o país não era um país fundamentalista islâmico, ou seja, não tinha uma ditadura religiosa, era uma ditadura de outro cunho, que, de novo, não é justificável trocar uma ditadura por outra ditadura. E o Irã é um país de 90 milhões de pessoas, tem um PIB gigantesco, tem muito dinheiro e investe bilhões de dólares através das guardas revolucionárias para apoiar esses grupos, para fazer guerras de procuração, porque um país atacar outro país é uma séria violação do direito internacional, tem sanções econômicas, pode ser retalhado, o regime pode cair, tem uma série de consequências. Quando você banca um grupo terrorista, um grupo não estatal, para fazer as ações que você quer fazer de outro território, você está fazendo uma guerra por procuração, que foi o que o Hamas faz, é o que a Jihad Islâmica faz, é o que o Hezbollah faz. Isso não quer dizer que o Hamas cumpriu uma ordem iraniana. O Irã tem interesse que o Hamas continue existindo e continue atacando Israel. André Leist também falou sobre a pressão internacional sofrida por Israel por causa da ampliação do conflito, pela falta de solução da situação dos reféns e pela divisão política do país. Vamos ver. Eu acho que Israel está muito ferido e o trauma ainda existe e vai continuar existindo. Eu acho que Israel está muito debilitado em relação à imagem pública, por uma série de motivos. Israel praticamente não tem o direito de se defender para algumas pessoas, não importa o que aconteça contra o país. Então, não importa se a guerra vai ser feita de forma A ou de forma B, sempre vai ter essas condenações que acontecem com Israel de forma desproporcional do que acontece com outros países em situações similares. Mas eu acho que existem vários tipos, existem várias guerras nessa guerra. A guerra militar é uma, e nisso realmente Israel está fortalecido. O perigo do Hamas hoje é muito menor do que há um ano atrás. O perigo do Hezbollah hoje é muito menor do que um ano atrás. Mas não é apenas a guerra militar, né? Existem perspectivas de paz, existe a guerra diplomática, existe a guerra pela percepção das pessoas em relação à legitimidade de Israel de lutar uma guerra. Existe o diálogo com as forças moderadas e o quanto elas estão dispostas a falarem com Israel num futuro próximo. Os traumas que são criados por causa desse conflito em toda a região em relação à vontade de se relacionar. E tudo isso a gente vai entender mais para frente, a gente não tem como entender agora, né? É como a gente testar um remédio novo ou um alimento novo para saber qual é o resultado. E aí, no fim das contas, o tempo dirá. No fim, o mais importante é a segurança física do país. E a segurança física do país, neste momento, por causa das ações das últimas semanas, Israel está mais fortalecido. Mas como a guerra não acabou, a gente não sabe qual é o desfecho dela. Socialmente, o país está bastante enfraquecido. Existe muita divisão política no país, o país está muito polarizado, existe uma crise política, social, de protestos. A gente está falando de 101 reféns que ainda não voltaram, estamos falando de centenas de famílias que querem ter notícias dos seus entes queridos, saber se eles faleceram, se eles morreram, se eles foram mortos, né? Se eles foram assassinados, ou se eles estão vivos e quanto tempo eles têm e, de uma certa forma, desesperadamente resgatar eles de alguma forma. Então, isso é um trauma ainda em evolução dentro de Israel. É uma cobrança, os protestos são gigantescos a favor de um cessar-fogo que devolva os reféns, que faça os reféns serem libertados, não importa o custo disso. E aí é a lógica do governo acatar ou não acatar, acaba cedendo à pressão, não cedendo à pressão, e as consequências de ceder ou não ceder essa pressão, porque, de novo, a gente não tem todas as informações
que eles têm, né, no fim das contas, né, de saber o que aconteceria caso existisse um cessar-fogo nas condições do Hamas, de não pagar pelo que fez, de não ter consequências políticas pelo que fez, de voltar a controlar a faixa de Gaza com a saída total de Israel da região, que é isso que eles exigem e pedem. E isso é um tema central da negociação, onde Israel se vê relutante, neste momento, em assinar um acordo onde existiria o fim do estado de guerra com o Hamas, porque impossibilitaria de Israel fazer qualquer ação a posteriori para eliminar o líder do grupo, evitar que ele volte a se armar, evitar que ele volte a construir túneis, e com certeza é o que ele fará caso ele volte a governar a faixa de Gaza como ele governava antes do 7 de outubro.